Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, canal Refugiado da Classe Média. Hoje o assunto vai ser atacarejo. Eu vou fazer um breve relato do que como surgiu, a que proposta tem, enfim. Lembrando sempre que esse vídeo é para você consumidor que é leigo no assunto, tá? E que gostaria de entender um pouco como surgiram tudo isso, essas propostas novas, tá? E vou aproveitar e vou abrir um parênteses sobre o vídeo anterior. Quando eu falei sobre minha experiência atual em varejo, eu tenho 20 anos de varejo, né? Alinhada ao que eu vivi na minha adolescência, né? Mais ou menos. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque pode ser que algumas pessoas vejam o vídeo, né? E eu comentei ali sobre os períodos que foram surgindo aqueles novos negócios, né? E alguém dizia assim, poxa, você falou que nos anos 80 foi que surgiu o hiper, mas na minha cidade existe hiper desde os anos 70, 60. Isso varia e eu estou contando a história do que eu vivi, o que foi da minha realidade. Então, a minha leitura, ela se baseia no que eu vivi, né? Só que naquele momento, óbvio, eu sendo um adolescente, eu enxergava isso acontecendo, mas hoje, após esse período dentro desse negócio, né, dentro dessa dinâmica toda do varejo, eu consigo convergir. Aí eu consigo fazer essa leitura, essa interpretação do que eu vivi. Então, os períodos que eu coloco lá, anos 80, anos 90, que surgiu o shopping, que estava começando, isso foi dentro da cidade que eu vivi. De repente, você mora numa cidade que é maior, né, e que as coisas aconteceram antes, tá? Então, só para deixar isso claro, para a gente não ficar na linha do tempo entrando em algum questionamento sobre onde começou antes, começou depois, tá bom? Valeu, então vamos começar a falar sobre atacarejo. Bem, o atacarejo, na verdade, ele surge com o atacado puro sangue, aquele que foi feito para atender pessoa jurídica, transformador, né, donos de restaurantes, de pizzaria, de cafeteria, enfim. E esses comerciantes, eles não conseguiam fazer compras em volume em supermercados e hipermercados, entendeu? Até porque, primeiro, eles têm um ticket médio muito alto de compra. Então, ele precisa de produtos institucionais. O que são produtos institucionais? São produtos de grande embalagem, né? Maior do que o que é vendido normalmente para o consumidor final. E esse comerciante, quando ele, pegando como exemplo aí, ser dono de um pequeno boteco, de um pequeno restaurante, né? Normalmente esse cara ele faz tudo lá dentro, né? Ele monitora a cozinha, monitora o atendimento do balcão, a limpeza, e ele fica no caixa. Normalmente os proprietários, eles ficam no caixa. No horário de pico, com certeza. Ele sempre está no caixa. Quando dá uma acalmada, ele vai dar uma geral. Então, assim, a ausência dele no estabelecimento, ele tem um sentimento de risco, né? De ser lesado de alguma forma, porque todo o negócio está na mão dele, sabe? Então ele precisava de um lugar que tivesse aqueles produtos e que ele tivesse liberdade de locomoção, ele tivesse como carregar equipamentos dentro desse estabelecimento, que ele pudesse colocar peso em carros e ter condições de carregar com espaço, né? Coisa que o supermercado não dava, porque são corredores finos e tal. E o principal, ele não perdesse tempo na fila do caixa, tá? Então, ele recorria ao atacado. E como surgiu isso, né? Eu fui da área comercial de um dos principais atacados por sangue, né, aqui do Brasil. E o que mais chama a atenção é que a estrutura toda era feita para esse comerciante. Os carrinhos que puxam, a gente chamava de zorra, né? Existe a baiana, que é um carro um pouco mais gordo. Imagina um carro, memoriza um carro de supermercado, a baiana é um carro mais gordo, ele era mais largo, e existiam os zorras. Zorras eram carros retos que ele não tinha aquele suporte lateral, ele era uma plataforma reta, baixa, né?
em que o comerciante colocava produtos de muito peso em cima, como pré-mistura de farinha para fazer pão de 25 quilos, baldes de 25 quilos de gordura, de margarina, para também preparo culinário, tudo isso. Então, eles enchiam aquele carro, às vezes eles traziam os próprios funcionários para ajudar, e eles às vezes andavam com 2 carros daqueles cheios. Então, não era interessante para ele duas coisas: que a loja fosse muito cheia, e foi aí que eu entendi, quando eu chegava muitas vezes no atacado, eu não entendia isso, eu percebia vazio em relação ao supermercado. Eu dizia, nossa, como é que isso aqui dá lucro? Mas só que a diferença, um ticket médio de um cliente de supermercado, vamos lá, que seja entre 200 e 300 reais, um comerciante tem um ticket médio entre 1.000 e 2.500 reais, entendeu? Então, é um estabelecimento feito realmente para ele, para ter aquela característica, para que ele tenha a liberdade de andar com aquilo, que aquilo é muito difícil de manusear, aquele carro quando pesa. E imagina um estabelecimento cheio desse, e ele ainda chega numa fila que ele perde aí, poxa, 30 minutos para conseguir tirar o produto de dentro, né, do estabelecimento e seguir para o seu comércio. Então, o atacado naquele momento atendia muito bem ele, só que eram poucos. Na verdade, existia uma multinacional no Brasil, muito forte, presente em quase todas as capitais do Brasil. Essa multinacional, não sei se vocês lembram, você tinha que ter um passaporte de compra, era só em cash, né? Você só pagava em dinheiro, ou no próprio cartão deles, né? E com o tempo, né, o que é que se foi percebendo? Foram surgindo mais atacados, e o comerciante, na hora da compra para o estabelecimento dele, para o comércio, ele também comprava para sua casa, ele aproveitava aquele momento e comprava para sua casa. Lembrando que eu falei no último vídeo, né, que as famílias eram bem maiores, né? Então ele comprava. O que é que você vai encontrar num atacado de verdade? Por exemplo, como eu falei, saco de farinha de 25 quilos, manteiga, margarina em balde de 25 quilos, pré-mistura, bisnagas de requeijão, né, de 2 quilos, enfim, 5 quilos de saco de arroz, de feijão. Se for produto pequeno, como por exemplo um pacote de biscoito, digamos que esse cara tem uma pequena mercearia, elas são vendidas linkadas, né, chilinkadas, que dizem, você comprava 10 pacotes de biscoito, entendeu? 5 pacotes de biscoito no mínimo. Não haveria para que comprar unidade, você não conseguia separar. Se você quebrasse aquilo em unidade e fosse no caixa, o caixa não conseguia passar aquilo, o código de barra dele não passa, era o código que estava chilincado, entendeu? Então, isso foi uma solução para o comerciante, né, e atendeu ele por um bom tempo. Isso que eu estou falando para vocês é o atacado puro sangue, é o wholesale, tá, como chamava, feito realmente para o comerciante. Só que com o passar do tempo, a pessoa física, mediante aqueles aumentos de preços que existiam no hiper, o hiper se perdeu um pouco nisso, né, de ter toda aquela gama de produtos com preço competitivo, ele começou a ficar caro. A família foi descobrindo o atacado, e o atacado muda o nome para atacarejo, né? Faz essa fusão entre atacado e varejo. E nesse momento ele começa a mudar as embalagens. Aí sim ele começa a ter produtos individuais, mas não perde a característica dos produtos institucionais, de grandes volumes e de grandes embalagens. Para o comerciante, tá, ver essas lojas, essa proposta, começar a ter mais gente no piso, para ele não foi muito legal, porque, como eu disse, atrapalha um pouco ele precisa de uma loja mais vazia, né? E com o passar do tempo, essa história de passaporte para poder comprar, isso foi deixando de lado. Na entrada tinha uma catraca que você tem que passar, isso também foi sendo deixado de lado. E mais famílias começaram a ir para o atacarejo, por conta do preço. Você não tinha uma experiência boa de compra, não era um lugar confortável, né? Você tem que manusear aquela baiana grande e tal, mas
para sua família a tua cesta de compra. Quando eu falo cesta de compra, eu estou dizendo todo o teu orçamento de compra, todos os seus produtos, aquele compra uma cesta sua. Cada família tem a sua, mas existem itens que estão presentes em todas as famílias, tá? O feijão, o arroz, o óleo, o açúcar, enfim, que são as commodities. E fora itens de limpeza, né? Muda uma coisa ou outra, mas a gente tem uma linha muito similar para todas as famílias. Quando abriu, né, o cash and carry começou a crescer. Na época do atacado, lembra? Você só pagava em cash ou você pagava com o cartão do próprio estabelecimento. Com o atacarejo, entra o cartão de débito. Foi a primeira alternativa de pagamento que surgiu. Com o passar do tempo, o cartão de crédito. Isso é devido ao atacarejo, para ele ter esse preço, ele tem que não te oferecer algumas coisas, tá? Por exemplo, eu já falei da experiência de compra. E segundo, quando você trabalha com cartões de banco, você tem taxas ali. E você tem que embutir isso no preço para compensar, entendeu? Ou você começa a ter uma gama de produtos, digamos, de impulso, de conveniência, que a margem seja maior e possa compensar isso. Mas, normalmente, ali nos anos, final dos anos 90, 2000, as famílias iam para o atacarejo para fazer a compra do mês. E a compra do mês são a compra dos itens mais commodities, enfim, e de baixo valor agregado. Limpeza seria, enfim, desinfetante, água sanitária, detergente, e eles compravam isso em volumes, embalagens maiores, porque aquilo tinha que durar. E é como eu falei, o desembolso da embalagem maior aparentemente é grande, é maior, desculpe, é maior do que a unidade, mas como você usa muito, se você comprar em unidade toda vez que você precisar, ao final de um mês, digamos, o seu desembolso acaba sendo maior. E orçamento familiar, a gente sabe que é um assalariado, ele recebe naquele determinado dia, separa aquele montante para fazer essa compra e passa todo mês com aquela compra. Ele não pode errar muito, né? Uma coisinha ou outra, tudo bem, mas ele não pode dar um erro. Então, ele não pode ficar comprando regularmente, né, um produto que ao final do mês vai sair mais caro ele comprando na unidade do que ele comprando numa embalagem maior, institucional. A partir daí, então, começa algo similar ao que aconteceu com os zippers, né, e os supers. Começam a surgir vários atacarejos, né? Os primeiros que têm presença nacional, né, em todo o Brasil, a gente já sabe quais são, mas surgem muitos regionais, né, e com força de venda, com presença de cliente no piso, que bate de frente com essas grandes corporações, tá? Enfim, a regionalidade é algo que eu vou falar em alguns vídeos. Não hoje, não vou entrar no detalhe, mas é algo que se deve levar muito em consideração, tá? Bairrismo, regionalidade cria identidade com o cliente. Fica para um próximo vídeo, mas em algum momento eu vou entrar nisso. Só que o que eu quero dizer, surgem muitos atacarejos, muitos. Então hoje nós temos uma gama enorme, tá? E eles saíram daquele lugar lá, que eu falei, as margens das rodovias, que eram mais distantes das cidades, ou em avenidas mais afastadas, e eles vêm para dentro da cidade, tá? Então, entendam uma coisa, mais competitividade, então uma competição mais acirrada para roubar cliente, né? E dentro da cidade a gente sabe que terrenos para alugar são muito mais caros, né? A logística, o abastecimento dos produtos se torna mais complexo, né? Porque, enfim, enfrenta um trânsito urbano, você às vezes tem um horário para os caminhões circularem, mesmo caminhões menores, né? Como truque, e você tem que apelar para VUC. O VUC é um veículo urbano de carga, então ele é um carro bem menor, então bem mais fácil de operar dentro dos grandes centros, mas ele carrega menos volumes. Se ele carregar menos volumes, ele também, você vai ter que contratar mais VUCs, então tudo isso é custo. Onde é que eu quero chegar, né, com tudo isso?
O atacarejo, muitos, né, eu vou colocar uma situação que não houvesse pandemia, né? A gente está atravessando uma pandemia, então mudou todo o cenário de consumo, tá? Então, se não houvesse pandemia, se a gente estivesse vivendo a vida normal, muitos especialistas falam que o atacarejo ele já chegou na bolha dele, né? Ele está fazendo um desenho muito parecido com o que o hiper fez. Ele já está na TV, alguns atacarejos já estão oferecendo um pouco mais de comodidade no seu piso, que é custo. Então, estacionamentos cobertos, observe, pode observar. Isso é custo. Isso ele está fazendo para ter um diferencial em relação a outro próprio atacarejo, só que isso é custo. Custo vai para preço de venda. Então, isso vai para a ponta ali na gôndola, quando você pega o produto, todos os custos estão ali, tá? Todos. Tenha certeza disso. Então, isso começa a seguir o mesmo caminho do hiper, seguiria o mesmo caminho do hiper, né? E talvez ele já tivesse um horizonte mais definido de quando seria tão vantajoso em relação ao hiper e ao super, tá? Mas a pandemia mudou tudo. Então, entenda que eu estou falando, fazendo essa leitura como se não houvesse, tá? Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer até que se defina um pouco mais essa situação que atravessamos, tá bom? Agora, falando um pouco sobre a operação do atacarejo no piso, né? Como opera uma loja. E ela tem que ter um custo operacional baixo, né? Ela tem menos funcionários do que um hiper, né? Apesar de ser enorme. Por que isso? Até porque, se você observar, a parte do estoque fica no salão de venda, naqueles racks imensos, né? Bem altos, e são estocados no próprio pallet. Então, muitas vezes você está no atacarejo, você vê lá a correntinha preta e amarela, impedindo você de passar porque tem uma empilhadeira operando, tirando produto, colocando e tal. Por isso que eu falo que a experiência de compra não é tão boa, mas isso evita, né, que você tenha funcionários que precisem repor manualmente. Isso é muito caro, gente, tá? Também é um assunto para um outro vídeo que eu vou falar. Boa parte deles, até congelados e frios, o estoque também é na própria piso de lojas. Eu vejo hoje, em alguns atacarejos, uma parede de congelados, né? Onde ficam as caixas com frango, com carne, com suínos, né? E quando você abre, você percebe que ela tem um corredor por trás, né? Que é a própria câmera, né? Imagina assim, o caminhão vem, estaciona, o cara vem no pallet, tira, né? Depois que ele entra e fica no piso, né? Do backroom da loja, os funcionários levam para dentro da câmara congelada, só que essa câmara, ela já foi interligada com o salão de venda, né? Então, ele já guarda lá e o cliente, do outro lado do salão, já abre a portinha e o produto está lá para ele. Esse é um ganho de produtividade, isso vem de encontro que eu falo com a redução de custo, né? Porque imagina você guardar isso numa câmara para depois vir um funcionário tirar, levar lá para o piso onde tem um outro equipamento de congelados, né? Um outro expositor congelado que ele vai ter que colocar lá. Então, aqui elimina. Talvez seja um investimento maior esse do estoque ser o próprio expositor, né? Onde você já tira o produto, talvez seja um equipamento mais caro. Talvez você precise de uma instalação mais complexa. Mas ao final, como você abre um estabelecimento desse, você abre para ele durar anos, né? Décadas. Então, se dilui com o tempo, né? Então, vale a pena. Outro ponto, o atacarejo, o atacado, ele tem uma venda chamada venda verticalizada. Eu não entendia muito bem isso antes de entrar. E o que significa isso? Existem clientes que, por exemplo, donos de pequena rede de supermercado, sabe? Ele encosta lá, quer comprar, por exemplo, não sei, a margarina, né? Cerveja, água mineral, e ele compra em grandes volumes. Então, essa é uma negociação diferenciada do preço que está no piso,
tá? Existe o preço de piso e existe um preço para essa determinada negociação. Então, toda vez que você entrar num atacarejo, observe ou na entrada, mas se não for exatamente na entrada, bem no início, antes de você entrar realmente nos corredores, que existem balcões. E ali encosta um cara e diz, olha, quanto é que tá tal produto? Ou ela vai dizer, tá X preço. E o cara vai dizer, e se eu levar 50 caixas, quanto você consegue? Se eu levar 100 caixas, eu queria levar 100 caixas desse, mais 10 caixas daquele outro, 20 caixas desse. Então, existe uma negociação específica para esse tipo de cliente, afinal de contas, apesar de ter o lado varejo, mas o negócio atacado ainda está vivo, no atacarejo, e esse cara compra com desconto, né? E aí, enfim, ele discute se vai pagar à vista, se vai pagar no cartão, tudo isso é negociado na hora, tá? Eu vou dar um exemplo que eu achei bem legal. Eu visitei um atacarejo no interior de um estado, aqui do Brasil, que ele era regional, ele tinha uma clientela muito fidelizada, porque ela se identificava, enfim, o cara tem um restaurante que o avô dele já comprava no estabelecimento, passou para o pai, do pai foi para o filho, então existia uma identidade, isso é muito legal. Eu fui visitar, porque a empresa que eu trabalhava comprou essa rede, então eu fui visitar como eles trabalhavam, como era a operação. E o comerciante, ele chegou lá, né? Foi no balcão do gerente, tomou um cafezinho, pegou a lista dele e deu para o funcionário. E chamou o funcionário pelo nome e o funcionário chamou esse comerciante pelo nome. Enquanto o próprio funcionário foi lá fazer a compra dele, ele estava tomando cafezinho com o gerente. E eu percebi nessa hora por que essa identidade do cliente com o estabelecimento. Porque eles se tratavam pelo nome, ali eles falavam de futebol, tal, o gerente não falava de negócio. E eu percebi que ali é um momento de lazer desse comerciante. Provavelmente o cara estava lá, isso era um final de tarde, ele passou todo o dia, serviu o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e tal. Quando acalmou, ele foi lá para dar aquela relaxada. Então ele conversa ali meia horinha com o cara, fala de futebol, e daqui a pouco o próprio funcionário do atacado traz as compras dele, abre-se um caixa para ele, estava fechado, tinha outros caixas abertos com fila, abriu um para ele, para você ver como era um cliente especial. E ele passa, falando agora um pouco do lado comercial do comprador, né, que compra para o atacarejo, para o gerente de produto, para o gerente de categoria, né. A margem comercial desse atacarejo, ele é bem menor do que a de um hiper, de um super, tá? E até de um mercadinho de vizinhança, da proposta de mercado de vizinhança que eu tinha dito a vocês. Por quê? Porque os volumes são muito maiores de venda. Então, tudo tem que ser mais baixo. O custo da loja tem que ser mais baixo, a margem comercial tem que ser baixa e o volume de venda, as quantidades de unidades vendidas tem que ser muito maior, tá? E também tem o aspecto do ticket médio ser maior, aquilo que eu falei para vocês, né? Que as lojas são um pouco mais vazias, mas os clientes gastam mais e acaba compensando um pouco isso. Então, gente, em linhas gerais, a negociação do comercial é uma tabela diferenciada, porque ele tem um contrato com a indústria, né? O atacarista é um contrato com a indústria muito mais atraente, muito mais flexível. A indústria tem várias cláusulas, né, que oneram o produto, que deixam o produto com custo maior. O atacarejo não tem. Por quê? Porque o atacarejo ele pensa muito na volume de venda. Volume de venda significa velocidade maior na venda, tá? E em outro momento eu entro nesses detalhes também, mas isso é uma geral. Eu vou ficando por aqui, tá? Isso aqui é um resumo, só para você ter uma ideia. Lembrando que é para você, consumidor, entender. Não é para quem é do ramo esse vídeo, tá? Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Deixe seu like, se inscreve no canal se você achou interessante e até a próxima. Tchau, tchau.